Bom dia, a paz do Senhor a todos, amém? Que bom que você já está aí. Louvado seja o nome santo do Senhor, amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que venha sobre ti a presença do Espírito Santo de Deus. Que através disso Deus repreende toda depressão, toda angústia, toda dor de cabeça, né? Nessa segunda-feira já, louvado seja o nome santo do Senhor, que Deus repreenda todo espírito de enfermidade e toda opressão contra a tua vida e a tua mente, em nome de Jesus. Uma boa semana, uma semana de vitória, né? Dê um glória a Deus aí para que todo mal caia por terra. Se nós mandarmos glória para cima, Deus vai mandar glória para baixo. Deus vai glorificar o nome dele, amém? Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amados, aqui eu tenho uma boa notícia para te dar já nessa segunda-feira, se crê? Amém? Amém, amém? E que Deus te abençoe. E diz assim aqui, olha, Lucas 12, 6 diz assim, ó, não se vende 5 pardais por 2 asses, entretanto nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem valeis do que muitos pardais. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quer dizer, eu não sei como é que está o teu coração, o teu espírito nesta madrugada, a hora que você ouvir essa palavra. Mas Deus fala para você e para mim que nós somos superiores às aves, que você é mais importante para Deus do que os passarinhos. Olha que lindo, né? Você tem mais valor do que os pardais, e tudo é criação de Deus, tudo é maravilhoso, tudo nós precisamos. São importantes sobre a terra, né? Cada criação, Deus nada criou em vão, né? Nada Deus criou em vão, tudo tem o seu sentido, a sua importância, o seu poder sobre a terra. Mas Deus falou assim, olha, mas você é mais importante do que os passarinhos para Deus. Deus não deixa nenhum deles morrer de fome, Deus cuida deles, Deus cuida da água que eles precisam, Deus cuida da alimentação, mesmo sendo diferente, né? Diferente, uma semente das outras, Deus ele cuida. E Deus ele fala assim, olha, você que está me ouvindo, você filho meu, você filha minha, você meu amado, você minha amada, você é mais importante do que os passarinhos. E Ebenezer, né? Glória a Deus, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Não importa da maneira que você tem chegado até aqui, mas Deus tem te trazido. Deus tem te trazido até aqui, é porque Deus tem um propósito maravilhoso na sua vida, né? E aqui diz assim, olha, o Senhor nos conhece pelo nome, Deus te conhece pelo nome. Em João 10, a palavra de Deus diz assim, olha, João 10, versículo 3, o Senhor diz assim aqui, olha, para este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer todas as que saem, todas as que lhe pertencem, vai diante delas, e elas o seguem porque reconhece a sua voz. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Então você, mesmo que você não entenda, você é uma ovelha no pasto de Deus. Você é algo especial para Deus. Deus se importa sim com a tua vida, Deus se importa sim com o teu coração, Deus se importa sim com a tua dor, mas então por que eu estou passando tanta dor?
Gideão também falou isso, e falou assim, Senhor, se o Senhor é comigo mesmo, por que os medianitas vêm comer, vêm roubar o meu trigo e o meu arroz toda hora? Ai, Deus falou assim, Gideão, homem valente, homem valoroso, através de você eu vou libertar os israelitas. Mas Senhor, eu sou tão pequeno. Deus falou assim, mas eu amo você, eu vou exaltar você, eu vou honrar você sobre a terra. Então, assim, momento difícil, irmãos, às vezes por decisões erradas que nós tomamos, às vezes por nós estarmos tão longe de Deus, as coisas tomaram um rumo tão diferente. Talvez por você nunca ter perguntado para Deus se é da vontade de Deus aquilo que você está fazendo. Até aqui, as tuas escolhas, talvez você nunca perguntou para Deus. E Deus está te dando um chacoalhão para você entender que Deus, Ele te ama, Ele se importa com você. Ele quer que você o segue, né? Ele falou assim, olha, eu te ensino no caminho que você deve seguir. Não o caminho que você estava andando, mas o caminho que você deve seguir. Louvado seja o nome santo do Senhor. Amém? Então que você possa entender, irmãos e irmãs, que Deus, Ele te ama, Ele se importa sim com a tua vida. Então Deus cria situações para nos alcançar, né? Até mesmo no caos, quando a terra foi criada, a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 2, né? Capítulo 1, versículo 2, que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito Santo se movia, quer dizer, Deus estava no caos criando uma situação. Deus estava no caos ali, criando para encher a terra de toda beleza, de toda árvore, de toda criação. Deus estava ali. Deus está, o Espírito Santo de Deus, você não está sozinho. Deus está nesse caos da tua vida. Deus está criando situações para preencher o vazio do teu coração. Para você entender que Deus é maravilhoso, aleluia, que Deus se importa assim com você, Ele conhece nós pelo nosso nome, Ele nos chama pelo nome, e chamando pelo nome, Ele tem autoridade sobre nós, né? Olha, Ele se preocupa com as menores coisas das nossas vidas. Mateus 10:30, Mateus, aleluia, glória a Deus por isso, Mateus 10:30, aleluia, o Senhor, Ele diz assim aqui, olha, Mateus, louvado seja o nome santo do Senhor, né? 10:30, glória, diz assim aqui, olha, aleluia, 10:30 diz assim, olha aqui, né? E quanto a vós outros, até todos os cabelos da vossa cabeça estão contados. Imagine, irmãos, quantos milhares de fiozinho que está aqui. Talvez você fale, mas eu sou careca, não tem problema. Deus sabe o quanto que havia de cabelo aí, o quanto que não tem também. Deus se importa assim com a tua vida. Olha aqui, né, irmão? Se Deus, Ele sabe cada fio de cabelo que nós temos, cada situação que nós passamos. Aleluia, né? Então, que você possa confiar, descansar, desarma o teu coração, desarma aí a tua preocupação, né? Olha, Ele conhece os nossos caminhos e conta os nossos passos. Jó, capítulo 31, versículo 4, Jó 31, aleluia, Jó 31, versículo 4, aleluia, né? O Senhor diz assim aqui, olha, Jó 31, versículo 4, o Senhor diz assim aqui, ó, 31, 4, diz assim, ó, ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se eu andei com falsidade, se o meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade.
Se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou a qualquer mancha, então semeie eu e outra coma, e sejam arrancados dos renovos do meu campo. Então, assim, Jó, ele sabia que Deus sabia todas as coisas. Ele falou assim, olha, Senhor, eu te ouvia, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, aleluia. Jó teve uma experiência, ele ouvia falar que Deus curava, que Deus libertava, que Deus era maravilhoso, que Deus era justo, que Deus era fiel. Mas quando ele passa o processo doloroso, irmãos, que ele perdeu todos os bens, perdeu a família, perdeu os filhos, perdeu a saúde por um grande momento, né? Ele começou a entender que Deus cuidava dele sem dinheiro também. Deus cuidava dele quando ele tinha dinheiro, mas Deus cuidava dele sem dinheiro também. Que Deus proveu, aí tinha poder para restaurar, Deus acrescentou, né? Outros filhos, Deus acrescentou em dobro o que ele tinha. Deus, ele tem poder para trazer de volta tudo aquilo que o inimigo tirou da tua vida. Você crê? Você crê nisso? Que Deus tem poder? Talvez leve um tempo aí, né? Nada é de um dia para o outro, assim. Não é uma mágica, né? Deus não é mágico. Deus é fiel e justo, né? Deus é fiel e justo. Então, assim, se você ainda não sabe, você vai saber que Deus é fiel. Que Deus é fiel e justo sobre as nossas vidas. E Deus é provedor. Deus é provedor. Você vai saber disso. Que Deus é fiel, justo e provedor. Deus provê na nossa vida. Deus vai prover na sua vida, amém? E Jó entende isso, ele falou assim, olha, né? O meu Redentor vive, ele vai se levantar sobre a terra, amém? Deus vai julgar a tua causa. Tem um advogado que julga, né? Tem um remanescente que é poderoso para julgar fielmente a tua causa. Confia no Senhor, né? Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele escuta o que falamos. Olha aí. Ele ouve as nossas orações, mas ouve também as nossas murmurações. Então, assim, que você se coloque, irmãos e irmãs, em oração, não em murmuração, porque se for em murmuração, o Senhor, ele vai nos ouvir também. Mas aqui vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar que ele nos ouve as nossas... Olha, o que falamos, Malaquias 3,16 diz assim, ó, então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, e o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Aleluia! Você tem lembrado do nome de Deus sobre a tua vida? Se você não tem se lembrado, se lembre-se, porque Deus se lembra de você. Talvez você está aí num vazio tão grande, né? Num deserto. Deus está com você nesse deserto. Deus está com você no silêncio. Deus está fazendo você pensar nessa solidão. Aí Deus está fazendo você lembrar de Deus, porque nesse deserto Deus fala assim, ó, só sobrou eu para você conversar agora. Os teus amigos se afastaram, a tua família se afastou de você, só sobrou eu, o Senhor, para você conversar. Converse comigo, eu quero te ouvir, Deus fala. Eu quero te ouvir a tua dor, eu quero ouvir aí, ver a tua lágrima. Eu quero te ouvir, eu quero falar com você. E Deus, ele ama conversar conosco, né? Deus é um Deus maravilhoso. Ele quer conversar conosco todo o tempo. Nós que temos que parar para ouvir o que o Espírito Santo de Deus tem para falar. Ele quer fazer as pazes com você de novo. Ele quer que você volte a conversar com o Senhor. Então, por isso, muitas vezes,
O deserto, né? Olha, versículo 17. E eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor. Aleluia. Qual dia, irmãos? O dia do arrebatamento da igreja, né? Olha, diz o Senhor dos Exércitos: poupa-lo-eis como um homem poupa seu filho que o serve. Aleluia. Glória a Deus por isso. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o injusto, e o perverso, entre o que serve a Deus e que não serve. Aleluia. Então, qual lado você está? Aquele que serve ou aquele que tem virado as costas? Deus fala que tem uma diferença muito grande entre o justo, aquele que honra a Deus, e aquele que despreza a Deus. Deus tem compromisso com aqueles que o servem de todo o coração. Mas o perverso Deus vai deixar aí na própria atitudes erradas. Vai colher o que está plantando também. Deus é fiel e justo. Né? Mas Deus fala assim, olha, vai ter uma diferença. Então tem uma recompensa para aquele que serve, para aquele que obedece. Se você está fora desse quadro de pessoas, se esforça para entrar no grupo dos justos, aqueles que são justificados pela palavra. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor, amém? Que você possa aí se enquadrar no quadro, no grupo daqueles que servem ao Senhor com alegria, daqueles que obedecem ao Senhor com alegria, aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor, amém? E aqui, olha, a palavra do Senhor diz, né? Então, irmãos, Deus, Ele está cuidando, Deus, Ele está cuidando, né? Olha, Ele coleta as nossas lágrimas, Salmo 56, 8, aleluia, glória a Deus, Salmos 56, 8, diz assim, aqui, olha, a palavra do Senhor: contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre, e não estão elas escritas no teu livro? Aleluia, né? No livro da vida. Então Deus, ele sabe, irmãos, quando você chora. Deus, Ele sabe a dor da tua alma. Deus, Ele recolhe, né, as nossas lágrimas e transforma-as em petição diante de Deus. Aleluia. Deus, Ele sabe, às vezes nós não temos força nem para orar, mas Ele conhece as nossas lágrimas, o sentido das nossas lágrimas. Quando há sinceridade no nosso coração, quando há raiva, quando há sentimento faccioso, também Deus sabe. Por isso, irmão, se preocupe em agradar esse Deus. Se preocupe em se entregar a esse Deus que cuida de cada detalhe. Que você venha vencer o medo. Deus fala, não temais. Valei vós mais do que, olha, até o cabelo da vossa cabeça estão contados. Não temais. Bem valeis mais do que muitos pardais. Vença o medo. Não tenha medo, Deus sabe. Não tenha medo dessa semana. Não tenha medo de hoje. Deus proverá na sua vida. Deus proverá, irmãos. Deus proverá. Se crê, dê um amém aí, um amém cheio de fé. Fala, Senhor, amém. Eu creio, eu recebo, em nome de Jesus, amém? Ele nos segura pela nossa mão direita, Isaías 41, 13. Olha que lindo, né, irmãos? Olha, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Amém, aleluia, glória a Deus, Senhor, obrigado. Pai, eu creio, Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Deus, Ele vai te ajudar, você crê? Deus, Ele vai te ajudar em nome de Jesus, como tem nos ajudado. Ele pensa em todas as nossas necessidades. Filipenses 4,19 diz assim, olha,
o Senhor, né? E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Aleluia. Glória a Deus. Deus há de suprir, irmão, irmã. Eu não sei de onde virá, mas o socorro virá do Senhor. Eu não sei como que Deus vai materializar aí a tua vitória, mas ela vai chegar. A providência vai chegar porque Deus é fiel, amém? Esta porta vai se abrir pelo poder da palavra. Ele nos sustenta até a velhice. Aleluia. Hebreus 13:8. Hebreus 13:8 diz assim aqui, olha, a palavra. E Jesus Cristo é ontem, hoje é o mesmo e será para sempre. Não vos deixeis envolver. Deus fala assim, olha, né? Olha, lembrai-vos dos vossos guias, quais vos pregaram a palavra de Deus. E considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Quer dizer, Deus honrou eles até o final da vida deles, e depois também, né? Eles foram fiéis a Deus e Deus foi fiel a eles até o fim. Né? Então, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quer dizer, Deus vai ser conosco até na velhice, até na nossa morte, e depois Ele vai continuar sendo nosso amigo também. O nosso Deus Salvador, amém? Que você possa aí, em nome de Jesus, né, ter fé, que você possa confiar nos cuidados de Deus. Descanse o teu coração. Descansa, chore, chore, tira essa angústia do teu coração, tira o nó da garganta, que essa palavra aí venha te mover, venha te comover, venha te fortalecer. Põe toda angústia para fora através do choro. É bom que vai limpar o teu coração, toda essa angústia que você está sentindo. É bom porque alivia toda a tua tensão emocional, te livra de um infarto, de um derrame, né? Chora mesmo, mas Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de você, amém? Deus proverá, aleluia. Deus fala, não temas, não tenha medo. Eu vou te ajudar, aleluia. Se apegue a Deus, se apegue à palavra de Deus e vai dar tudo certo. Amém? Pai, nós te louvamos. Espírito Santo de Deus, Senhor, graças nós te damos por esse momento maravilhoso. Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, toda honra, toda glória, Pai, seja dada a ti, Jesus. Manifesta o teu poder, manifesta o teu querer, manifesta, Senhor, o teu agir, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Entra com a tua providência. Pai, abençoa pelo poder da tua palavra, fortalece o espírito deste homem, desta mulher, traga paz, ó Deus. Repreende esta angústia, Pai. Senhor, Pai, recebe esse choro, essas lágrimas de angústia, Pai, de medo que está sendo colocado para fora aí, Senhor. Age, Pai, nas emoções, age nos sentimentos dessa pessoa. Traga, Senhor, o conforto, traga o refrigério. Pai, traga o afeto, que eles possam sentir o teu amor, ó Deus, tocar na vida deles. Pai, que o Senhor se importa sim com a vida deles, ó Deus. Entra com a tua providência, Pai, e abençoa, Senhor. Cobre, Pai, esse povo com teu sangue. Repreende toda investida do inimigo, repreende toda opressão, toda depressão, todo desespero de alma caia por terra nesta madrugada e abençoa em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.